Dentro do próprio laboratório, sem a minha presença, sem a presença de alguém da minha confiança, simplesmente trocaram. Me deram um número que eu não escolhi, um número do frasco, um número que eu desconhecia, que poderia ser de qualquer pessoa, de qualquer outro atleta, e eu não escolhi esse frasco. De quem que é essa urina? A gente perdeu uma atleta, perdemos, tudo não vai voltar, nada vai devolver o tempo que ela perdeu, nada vai devolver as medalhas que o Brasil deixou de ganhar, e ela nunca deixou de ser uma atleta. Quando somos crianças, vivemos em outro mundo, no nosso tempo, onde os problemas se transformam em brincadeiras e brinquedos. O acordar é como nascer. Sonhar é o mesmo que viver. Aos poucos, vamos absorvendo tudo, para que um dia possamos usar o melhor. Horas, horário de Brasília, em Brasília, né? E a minha mãe falou que no dia que eu cheguei, era o dia, na verdade, para ela fazer a primeira ecografia. Ela já estava ali com 8 meses, né? Então, estava super ansiosa, ainda tinha começado a fazer um enxoval, porque ia fazer ecografia. Nem sabia se era menino ou menina na época. Como tudo na minha vida foi muito rápido, a justificativa é porque eu também tive pressa de chegar ao mundo, né? Então, surpreendentemente, minha mãe dentro de uma sala de aula, eu estourei a bolsa, né? E minha mãe dando aula, ela saiu correndo na diretora e falou: minha bolsa estourou, meu neném vai nascer. E daí ela foi correndo pro hospital, né? Ligaram pro meu pai e tudo. E minha mãe entrou, né, fez a cesariana, e ela disse que quando o médico me tirou, eu não estava chorando, né? E o médico veio, a equipe toda, e a minha mãe super nervosa, perguntando por que meu bebê não está chorando, E a
enfermeira tentava acalmar ela e tudo. Ela não sabe por que meu bebê não tá chorando. E de repente ela escutou aquele berro. E o médico falou que eu tava enrolada no cordão umbilical. Então ele disse assim: ó, mãe, é outra menina, né? Porque o Dr. Carlos foi o mesmo que fez pai da minha irmã. Falou pra ela: mãe, ela tá enrolada no cordão umbilical, ela tava já bem roxinha mesmo, né? E por eu ser muito grandona, eu estourei a bolsa, né? Se eu não tivesse estourado a bolsa, eu de fato não teria conseguido ver o mundo. Eu já vim nesse mundo já realmente brincando, né? Pra querer mostrar que eu queria vir pra fazer a diferença mesmo. Lá em casa nós somos 3 meninas, né? A minha irmã mais velha, a Aline, eu sou do meio, e tem a Jéssica, que já é uma diferença entre 4 anos pra mim e 2 anos e 6 anos pra minha irmã mais velha. E a minha chegada foi uma chegada surpreendente assim, né? Os meus avós vieram de Recife, né? Minha avó, mãe da minha mãe, a vovó Maria, a vovó Lena também estava aí. E a minha mãe fala que quando minha avó foi me dar banho, aí ela pegava e falava pro meu avô assim: nossa, Djalma, olha como ela é linda, olha que sorriso, olha a covinha dela, que eu tinha covinha. Então, eu fui muito bem recepcionado, né? A minha irmã mais velha queria uma irmã, né? E diferente, quando minha irmã engravidou da minha irmã mais nova, eu morria de ciúmes. Então, foi uma recepção muito calorosa, assim, de saber que eu ia realmente ter uma família maravilhosa. Não precisa entender o porquê eu sou assim. É mais fácil pra viver, aceitar, respeitar. Se eu te perguntar como vai você, como vai ser bom conhecer a ti, um papo sem drama, vê se desencana e não deixa o assunto pra depois. Se eu te perguntar como vai você, como vai ser bom conhecer a ti, agora é a hora, vê se desenrola pra gente se envolver. Meu pai e minha mãe são, eu acho que o maior tesouro assim, que eu tenho, né, na minha vida é o meu porto seguro. Não só meus pais, mas as minhas irmãs também. Eu sei que é pra lá que eu sempre vou voltar quando alguma coisa der errado, ou quando eu me sentir realmente muito triste ou muito mal, né? E nós sempre fomos muito unidos. Uma coisa que meu pai sempre exigiu lá em casa era que ele, todos os domingos, a gente almoçava em família na mesa, todo mundo sentado. Isso até mais velha mesmo. Ele nunca abriu mão disso, né? Só depois que a gente casou, eu saí de casa mesmo. E o Natal, né? O Natal é uma coisa que realmente meu pai não abriu mão de estar longe da gente, de forma alguma. E as minhas irmãs foram, pra mim, aquelas, sabe, sempre as melhores amigas, aquelas amigas, porque a gente brincou junto, sempre brincamos juntos o tempo todo, né? Eu tinha aquelas brigas, claro, que o bom que não briga não é irmão, né? É colega ou amigo. Mas aquele não, a gente podia brigar entre a gente, mas ninguém podia mexer com a gente, porque senão uma toma dor da outra. Eu acho que isso é um presente de Deus mesmo, do céu, você poder ter os seus irmãos junto contigo ali, todos os momentos, sejam de lágrimas, sejam de sorriso. E você saber que quando os seus pais partirem, né, pela lei da natureza, é com eles que você vai poder contar, é com eles que você vai ter aquele suporte, aquele apoio. Não para que vá suprir a saudade que a gente vai ter dos nossos pais, mas vai ser o nosso apoio, a continuação. O meu pai se chama Jalmar, é o seu mamá, e minha mãe é Maria Inês, Dona Inês.
E é um casal de Pernambuco, um casal de Recife, né? Que já tem hoje mais de 40 anos de casado, os dois. Os dois são filhos de militares, então já moraram no Brasil quando eram crianças ainda. E foi uma paixão, assim, de jovens ainda, né? Minha mãe é professora, é aposentada do GDF daqui de Brasília. E meu pai é servidor público, aposentado também. E meu pai sempre disse que queria ter só menina, né? Meu pai só teve irmão. Então ele queria filhas meninas, né? Só mulher. Então ele era bem da casa. E aí eu e minhas irmãs, a gente era bem travessa, né? Eu não sei quem que era, eu mais era de casa. A minha mãe falava que a minha irmã mais velha era mais, né? Que eu até uns 4, 5 anos eu era mais quieta, depois eu fiquei mais travessa, e a minha irmã mais nova sempre foi muito tranquila. E só que lá em casa, quando uma aprontava, as 3 tomavam a culpa, as 3 ficavam de castigo e as 3 apanhava também. Então lá não tinha, mas também não tinha ninguém que dedurasse a outra. A outra também não, né? Lembro, inclusive, uma vez que a gente estava jogando queimada, eu joguei. A minha irmã mais nova queria brincar, eu falei que ela não ia brincar porque ela era muito nova, que ela podia machucar. A minha irmã mais velha falou, não vai jogar assim. E eu lembro que eu peguei a bola, eu joguei nela, e minha irmã mais nova começou a chorar. Essa minha irmã, a Aline, que é a mais velha, achou que eu tivesse feito de propósito e veio e começou a me bater. Aí eu peguei, ela saiu correndo, aí eu peguei uma pedra e joguei uma pedra assim, que não era pra acertar, que bateu na cabeça dela. Jéssica, você não vai jogar porque só tem os grandes, você vai machucar. Aí ela, não sei, começou a chorar, não sei o que, você deixa ela jogar. Aí o que aconteceu? Na primeira bola que eu peguei, eu joguei nela. Você jogou na barriga dela. Pô, mas não joguei pra machucar. Não, você jogou na barriga e a bichinha, eu olhei assim, de longe, eu vim com o chinelo na mão e te dei uma chinelada. Foi, mas a culpa foi toda dela. Porque eu falei pra ela não brincar, porque eu sabia que aquelas brincadeiras lá no sempre dá, ué. Então, aí você foi a primeira, vai dar ué, olha só. Mas eu quis mostrar Desceu o Hadouken na barriga da que podia ser outra pessoa que tinha. Aí eu te dei uma chinelada quando eu tô andando de costas, assim. Não, aí eu falei, aí você me deu uma chinelada, aí eu peguei a primeira coisa que eu vi no chão. Olha, mas eu não fui peguei na pedra. Eu vi, eu senti um negócio assim, é quando eu vi descendo o sangue. Aí quando eu olhei lá pra cima, sabe aquela cena do Juscelino com o bicho, aquela estátua? Meu pai lá em cima, assim. Olhando. Não, A gente passou por cada uma, já que é complicado, mas é coisa de criança que depois que a gente cresce, não tem esse negócio de você pedir desculpa, perdão na cidade, né? A gente passa a noite, no dia seguinte tá tudo bem, a gente tá começando tudo de novo. Claro que eu chorei a noite toda, né? Porque eu vi aquela coisa, a cabeça da minha irmã cheia de sangue, e eu queria morrer com aquilo, mas só foi um cortezinho desse tamanhozinho. E aí depois eu até falei pra ela, você faz esse drama todo por um cortezinho, porque ela tava encharcada de sangue, né? Mas a gente veio de uma família grande, somos o quê? Acho que eu tenho mais de 30 primos, né? Todos ali de Recife, só a gente e um primo no Rio que não moramos lá, né? Então, o que ficou muito marcado na nossa infância eram os churrascos que a gente tinha todo dia primeiro na casa da minha avó, da avó Maria, lá em Recife, que é onde todo mundo realmente se reunia. E eu acho que é até uma das coisas que a gente mais sente falta. A gente brinca que é aquela empresa que quando fecha a gente realmente sente falta, porque parece que todo mundo, cada um vai pro seu lado e tem mais aquela coisa de se reunir, né? Encontro essa canção, olho pro lado e vejo um anjo bom. Fiquei atordoado de admiração, parecia um sonho, mas não era não. Mãos dadas com o infinito, ele diz pra nós que o futuro é o mais bonito. Na eternidade eu me inspiro, em você me vejo refletido, dando asas pra voar, raízes pra ficar.
motivos pra voltar. Então vamos voar. Vamos voar. Vamos dançar. Vamos Vamos Na verdade, eu tive que amadurecer muito cedo, né? Então, eu não tive adolescência, não tive aquela fase realmente de adolescente que a gente fala que é de dar trabalho. A minha mãe fala que eu vim dar trabalho para ela com 27 anos, né? Então, é uma coisa assim. Eu até brinco, eu falo, pô, então eu engravidei na minha adolescência, né? Porque ela fala que eu dei muito mais trabalho mais tarde, mas eu acho que é porque foi isso. Por exemplo, eu não tinha essa coisa de sair pra festa, né? De você beber, de você estar dando aquele trabalho pros pais, de ter que buscar de madrugada, de você ter que mentir pra pai que vai dormir na casa de um amigo e tá indo pra uma festa. Então, assim, eu não tive essa fase de rebeldia, que é uma fase que eu acho que todo mundo passa, né? Eu sempre fui muito mais centrada porque eu sabia que aquilo poderia me prejudicar. Se qualquer noite mal dormida que eu tinha, eu não ia conseguir treinar no dia seguinte. Eu sempre fui muito caseira. Então, no sábado à tarde, meu programa que eu adorava ir era pro shopping com meus pais. E no domingo, pro cinema. Então, eu nunca fui ama de baile. Sempre, desde pequena, 8 horas da noite, eu estava na cama dormindo, né? Quando eu era atleta, eu dormia um pouquinho mais tarde, porque eu chegava um pouco mais tarde do treino. Mas eu sempre fui de dormir cedo. A coisa que mais me deixava desesperada, e me deixa até hoje, é eu ver o sol nascer e eu saber que eu ainda não dormi. É engraçado, porque a gente, como as minhas amizades, assim, eu tive colegas da escola maravilhosos, bacanas, sempre me deram força, sempre me ajudavam quando eu perdi a matéria por conta de viagem, alguma coisa assim. Mas a gente tinha uma vida muito diferente, realmente, porque eles estavam sempre na farra, na festa, era festa de um na casa do outro, aquela coisa toda, aquelas descobertas, né? E eu não queria saber daquilo, aquelas viagens que tinham para Porto Seguro, de oitava série, de ensino médio, que o pessoal, aquela coisa que parece que vai, sei lá, parece que você vai, que é um ritual, né? Eu achava que ele falou, meu Deus, você está falando, mas quanto que eu vou num negócio desse? Tá doido, perder uma semana de treino, não vou nunca. Mas nas férias, quando eu ia, que eu tinha que treinar também, que eram meus treinadores, eram meus primos, né? Então, claro que não treinava, era aquele treino que, vamos treinar, tem que me dar treino, amanhã vamos lá no colégio treinar, não sei o que, treinava 20 minutos, depois era brincando, correndo, jogando bola, jogando basquete. E eu acho que isso foi importante para mim, porque no fundo eu precisava daquilo. Isso é saudável, né? É claro que você tem, eu tinha que ter a responsabilidade, mas a responsabilidade ela não tem que ser 365 dias no ano, né? Você tem que realmente ter ali aqueles dias que você sai de você. É claro que na hora o técnico vai achar ruim. Você vai achar ruim, mas isso eu acho que é importante. Essa pequena rebeldia, ela é importante na vida de qualquer ser humano. Quando a Rebeca se tornou mocinha, como é que foi esse momento para você? Defina mocinha. Ficar menstruada. Nossa, quando eu virei mocinha, foi uma coisa assim impactante. Foi uma coisa que eu não aceitava, porque você treinar menstruada, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que treinar, botar absorvente para treinar agora. Eu vou ter que. Como é que vai ser? Eu vou me sentir mal, vou ter colo, vou ter dor, vou da competição, assim, um dia vier da competição. Só que eu menstruei muito tarde, né? Eu tinha.
eu acho que quase 15 anos, né? Eu tinha uns 15 anos, né? Então, ela veio muito tarde. E a segunda vez que eu fui menstruar, acho que eu já estava com 18 anos. Então, a menstruação sempre foi muito assim, desregulada, né? Mas era terrível, porque eu lembro que eu chorei pra caramba. Até porque eu tinha os resultados que eu tinha, sem ter menstruado. E aí eu sabia que eu ia encorpar. E é claro que o encorpar é bom, né? Mas eu lembro que tinha atleta que depois que menstruava engordava muito, aquela coisa toda, né? Não que eu ficasse com medo de engordar, mas eu ficava com medo de, ao invés de me ajudar, me prejudicar. Só que foi o contrário, né? Foi bom pra mim, porque foi quando eu realmente, assim, eu encorpei, eu ganhei muito corpo, eu comecei a treinar melhor. Então, é aquele velho monstro que é do armário, que quando ele sai não é bem um monstro, é um gatinho. A vontade de nadar veio muito depois, né? Porque antes eu não gostava de jeito nenhum. Eu acho que o fato de acordar cedo e a água ser fria eram os fatores primordiais para não ter esse amor todo, né? Pela natação. Então, só mesmo depois que eu assisti as Olimpíadas de Atlanta, em 96, o Xuxa ganhando aquela medalha de bronze, foi que eu senti na minha alma. Foi que parece que despertou aquela paixão mesmo. Mas antes disso, o Xuxa, ele foi um grande ídolo para mim. Quando eu era jovem, foi uma inspiração. Mas ele se tornou mais especial ainda porque a gente dividiu a seleção brasileira junto, a gente foi para uma Olimpíada junto. A gente dividiu uma casa junto nos Estados Unidos, então ele se torna muito mais do que um ídolo, né? Uma inspiração. Ele realmente foi uma pessoa, foi um conselheiro, depois foi um amigo e amigo de balada também. Então, assim, foi bem bacana. E eu sempre me inspirei nele pelo fato dele tirar força no momento que ele mais precisava. Fui perder muito tarde, né? Por eu ter sido sempre primeiro lugar na minha categoria por muitos anos, quando eu perdi uma competição, eu já estava ali com meus 16, 17 anos, eu perdi uma competição em que não era o meu foco, mas independente de ser foco ou não, eu me sentia na responsabilidade de ganhar uma competição de categoria porque eu era a melhor do Brasil, de todas as categorias. Então, aquele me obrigava aquilo. Então, a primeira vez que eu perdi, para mim, foi uma coisa que eu não aceitei, assim, não é que eu não aceitava, mas eu respeitei, mas eu não aceitava. Eu lembro que eu fiquei brava, nossa, eu rasguei a touca, eu joguei no chão, eu fiz aquele show, né? Aquela cena de menino mimado mesmo. Então, e a menina que ficou em segundo lugar, ela me desarmou com um abraço. Quando ela veio daquela cena, ela veio e me abraçou. E ela falou, você não faz ideia a honra que foi para mim ganhar da minha ídola. Então, naquele momento eu me senti assim, com aquela imagem de 11 anos ter visto o Xuxa na televisão, né, dele como meu ídolo. E assim, quando ela me abraçou, eu comecei a chorar, né? E eu abracei ela mesmo. E naquele momento foi o momento em que eu aprendi a perder. Esse momento para mim foi muito importante por isso, porque e o mais importante foi perder para ela, porque o atleta geralmente quando ele ganha o tempo todo ele perde um pouco da humildade, né? E você percebe que você não vai estar assim. Uma hora alguém vai ter que ganhar de você, uma hora alguém vai ter que te parar. Então, ainda bem que foi ela, foi daquela vez, né? E de repente, já somos jovens. Somos donos do mundo.
E o medo é o nosso maior combustível. As melhores sensações são as descobertas. E o mundo queremos desbravar. Tudo faz parte. O importante é seguir seu coração e ser feliz. Você quer um café? Café? Quer não. Hã? Quer não. Quer Quer não? suco. Quer uma água? Quer não. Tô tomando de abacaxi. Suco de abacaxi. Na verdade, para mim, como as coisas aconteceram muito rápido, eu sempre levei muito as coisas assim na maturidade da minha idade, né? É claro que a maturidade para você competir numa competição a nível internacional, quando você é uma das mais novas da competição, essa maturidade ela tem que ser um pouco mais podada, né? Então, é claro que eu tive que ter um amadurecimento mais rápido do que as pessoas da minha idade, mas ao mesmo tempo eu vivenciei coisas que as meninas da minha idade não vivenciavam na época, né? Então, para mim foi uma descoberta diferente, vamos colocar assim. Eu não fazia questão de ser a menina mais bonita, a menina que tinha um corpo bonito, ou a menina que tinha que mostrar alguma coisa. Meus padrões eram completamente diferentes para as humanidades. É complicado, né? Eu sempre falava, não tenho padrão, eu tenho armadura. Se a armadura no momento é de atleta, eu vou ser de atleta. Sempre foi. Sempre foi assim. Claro que antes assim, de eu menstruar eu era muito magra, né? Não tinha tanta musculatura quanto, claro, quando você tem 18, 20 anos. Mas eu sempre demonstrei um biotipo diferenciado mesmo, de que eu seria muito forte. Comecei no Clube do Exército, no setor de Clube Sul, né? E depois passei por vários clubes. Eu treinei no Clubes Oficiais da Polícia Militar, treinei na ABB, na ASCAD. Já passei por várias piscinas aqui. Nas escolinhas eu sempre já tinha um destaque, né? Quando eu andava no DEFE. E depois que eu saí do DEFE, eu comecei a nadar no Clube do Exército, onde já tinha a equipe principal, né? Tinha aquela equipe de Olimpíada competitiva e tinha a escolinha. Eu estava na escolinha e até então não tinha nenhuma vontade assim, de querer federar. E depois que eu quis federar, eu ainda passei ali aquele resto de ano, entre agosto e dezembro, na escolinha, e só no ano seguinte que eu realmente comecei a treinar com 12 anos. Ainda estava com 12, não é já? Ainda estava. Com 12 anos. Foi quando realmente a gente começou a treinar, né? A ter competições maiores, já ia ter campeonato brasileiro de categoria. A primeira medalha foi numa competição pro Festival Bobs. Na época era o Bobs, né? Eu ganhei uma medalha de bronze. Eu ainda não era federado, eu tinha o quê? Uns 8 anos, 9, por aí. Mas a minha primeira medalha, assim, de fato significativa foi com 12 anos no Campeonato Brasileiro Infantil, Maceió. Noites tão claras, nem sempre é tão bonito assim. Beleza rara, infinito pra você e pra mim. Olhos fechados, esperando o pensamento voar. Totalmente entregue ao universo, sob a luz das estrelas. Estrada do céu, me guia para
seja delirante, que venha com o gosto da felicidade. Estrada do céu, me guia para onde é o meu lugar. Os sonhos só existem para ser vividos, mesmo que o preço seja tempestade. Aquela ginasta que nessa última ela parou e falou: não tenho condições. Aquilo é uma força inacreditável, né? Porque no meio de uma Olimpíada você dizer que não vai competir, que você não está bem, chega a me assustar, né? Assim, que coragem. E ela não era uma atleta inexperiente, era uma atleta que ela já era uma das atletas principais, né? Uma das atletas que seriam destaque nos jogos. Para você ser isso, você já foi campeão mundial, você já tem títulos grandes, né, no seu currículo. E para o atleta chegar a esse ponto, né, de olha, eu não vou porque o meu psicológico não tá bom, ele tem que ser muito, muito mais forte do que eu vou dar conta. Para mim a decisão dela foi uma decisão assim, muito madura, assim, foi uma decisão que nenhum atleta é igual aquela história que a gente fala, o atleta tem que saber a hora de parar, e a hora de parar é no ápice, né? Ela estava no ápice. E ela fez uma coisa muito mais difícil, que ela estava no ápice, sabendo que ela tinha condições, e ela nem foi mesmo assim eu vou tentar, né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é respeitar a decisão do atleta, né? Porque muitas pessoas, elas criticaram ela, mas ela fez isso, ela tirou a vaga de uma outra atleta. A vaga era dela, por mérito, ela conquistou. Se ela foi lá e não fez, é um problema dela, né? Quem quisesse estar na vaga dela, tivesse ganho dela e tivesse conquistado a sua vaga. Eu sou muito direto em relação a isso, né? Mas fulano foi, chegou lá e queimou a largada. Poxa, podia ter outra, podia, ué, que o atleta tivesse ganho na seletiva dele, né? Vamos ser francos, então não adianta você entrar nesse mérito. É uma atleta excepcional, é uma atleta de um talento imensurável e que teve que reconhecer um problema de pedir ajuda no momento. E que bom que ela teve o suporte, que bom que ela teve ajuda. E quem não tem suporte, quem quer gritar, mas se eu gritar aqui eu não vou ter suporte. Apoiou, exatamente. E a gente se pergunta, um atleta americano, será que se fosse um atleta brasileiro teria esse suporte? Teria esse apoio ou seria criticado, seria massacrado? O atleta ele já é visto como um ser sobrenatural, né? As pessoas acham que o atleta ele não é real, né? Ou ele é um super-herói, ou ele é uma entidade. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, porque eu digo isso porque por várias vezes na rua assim, as pessoas pegam e falam assim: nossa, mas você existe mesmo? Né? Não existo. E eu sou óbvio, carne, osso, pode tocar, é de verdade, é espírito, é fantasma, é engraçado isso. Então, assim, pelo fato de você já ser atleta, você já inspira algumas pessoas, porque o atleta está sempre naquela questão da superação. E o da palestra é porque você passa a ter a identificação da sua superação do esporte, né, e de vida. E o atleta ele não se supera só no esporte. Para ele conseguir se superar no esporte, ele tem que se superar muita coisa da vida pessoal dele, daquele dia a dia, né? Enquanto a gente fala, a gente tem que matar um leão por dia, o atleta ele tem que matar 10, 20, 30 por dia. Porque existe a vida do atleta e existe a vida da pessoa atleta. Para receber essa carga com 13 anos, na verdade, de representar o Brasil, né? Então eu não... aquela carga, com o passar dos anos, ela seria mais leve. Porque a experiência com o passar do tempo, ela realmente leva você a não sentir tanto essa carga. Agora, claro que o fato de você chegar numa Olimpíada, não tem como você não sentir, não tem como você não ter nervosismo, ficar, não controlar, né? Tanto que foi a única competição que eu realmente lembro em que eu não consegui controlar aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele frio da barriga, né? Que era uma coisa completamente controlável desde que eu senti a primeira vez. Então, quando você chega nos Jogos Olímpicos, e os Jogos Olímpicos, ele é
acontece a cada 4 anos. Então, e é o ápice da carreira de qualquer atleta. Então, você chegar ali, você, na verdade, foi a sua vida inteira que você treinou, que você abdicou, que você sacrificou por aquele momento, né? E você sabe que qualquer coisa errada pode tirar aquele momento de você, né? Seja se você ficar cometido por uma doença, por uma dor de barriga, por muito nervosismo, né? E você ter que esperar mais 4 anos sem saber se depois de 4 anos você vai estar bem ou não. Isso realmente é um conflito muito grande na cabeça do atleta. Mas a carga em si, da pressão, ela é muito maior do próprio atleta. É por isso que a gente sempre tenta passar para o atleta não se cobrar tanto em função das cargas de pressões que ele já tem externa, né? Que é da família, que é dos patrocinadores, que é da sua cidade, que é de seus amigos, que é do seu país, né? Isso já é uma pressão muito grande. E o atleta ainda se cobrar em relação a isso é muito difícil. Tem que ser um ou outro. Você tem que assimilar os dois, ele não vai dar certo. Não, ele é incrível. Ele é uma pessoa... Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu não sei nem se eu mereci alguém tão sensacional, porque ele é. É porque é muito difícil você já se relacionar com uma pessoa que é uma figura pública, né? Que tá sempre muito exposta na mídia. E eu tenho uma pessoa que me dá total apoio, né? Então ele começou a namorar comigo na época que eu estava fazendo trabalho de modelo, né? Aquelas fotos mais sensuais. Vivendo de passado, tento prosseguir, buscando as forças que ainda me faltam, perdendo o medo do que é incerto, tentando entender o que traz equilíbrio. Assim navego sozinha num redemoinho. Eu queria fugir, Olha, realmente, as Olimpíadas é uma coisa fora do comum. Eu vivenciei ainda uma Olimpíada que foi uma Olimpíada única, que a gente voltou ao início, né? Foi em Atenas, né? Então, você vivenciar, e na abertura foi isso que a Grécia mostrou, foi o berço das Olimpíadas. As primeiras Olimpíadas aconteceram na Grécia, então você poder vivenciar tudo aquilo, né? Aquela coisa dos deuses, e dos atletas, foi uma experiência assim muito marcante na minha vida. Não é à toa que eu chamo meu filho de Zeus por isso, né? Porque o meu maior sonho era ir para uma Olimpíada e hoje a minha maior realização é o meu filho. Então eu uni o meu sonho com a minha realização. Eu dei o nome da maior figura desse sonho, que foi as Olimpíadas, né, de Atenas. Tá com 5 aninhos agora. Então, para a gente ter uma ideia, é menos de 1% da população mundial que chega a uma Olimpíada. Então, realmente são pessoas que são marcadas, né? São pessoas que são abençoadas com esse talento do esporte. E Atenas me ensinou assim
me deu uma experiência como nenhuma outra competição. Foi onde eu tive oportunidades, né? Eu já tinha tido convites de treinar nos Estados Unidos, em outros países, mas Atenas foi onde eu tive convites dos maiores treinadores do mundo, né? Eu tive convite onde treinavam os melhores atletas do mundo, né? Atenas foi sem dúvida, assim, a maior medalha da minha vida é Atenas. Assim, por mais ouro que eu tenha ganho em várias competições, em jogos e mundiais, Atenas realmente é a maior medalha. É o meu ouro. Eu acho que o único continente em que realmente eu não fui, e porque eu não quis ir na época que eu pedi desligamento da delegação para ficar treinando, foi da Austrália. O resto, todos os continentes já fui. Já fui para Europa, já fui Ásia, já fui África, já fui América do Norte, América do Sul. Todos. Se a gente tivesse a presa de voltar pra gente voltar, então é por isso que a gente fala, é tão terrível você ter o passaporte com validade, e na época você tinha que entregar o passaporte para fazer outro, porque é tão legal você ver aqueles carimbos todos, né, dos países. Aquilo era uma recordação que infelizmente não pode ter, né? Então dá raiva. Não, dá raiva. Quando eu fui entregar meu passaporte, eu quase chorei, porque eu falava, nossa, mas tanta lembrança, né? Então, eu conheci praticamente todo. Teve um Mundial de Anápolis, nos Estados Unidos. Foi logo depois das Olimpíadas de 2004. Porque depois das Olimpíadas você acaba que praticamente entra de férias, né? Um longo período de férias. Mas aí a gente teve uma seletiva para esse Mundial, que foi logo no final do ano. E, nossa, eu lembro que no último dia teve uma festinha em um dos quartos, eu não lembro de qual. E eu lembro que tinha umas 50 pessoas, assim, de vários países mesmo, assim. E só que a gente esqueceu um detalhe, né? Estamos nos Estados Unidos. Então, qualquer barulho em hotel, a segurança vai. E, nossa, eu lembro que, meu Deus do céu, a segurança bateu lá umas 50 vezes. Eu não lembro nem como é que eu cheguei no quarto. Vocês bebiam essa época já? Então, bebia porque, assim, já era maior, né? Na época eu já tava todo maior, mas é porque aquela coisa lá, a gente não tem costume de beber. Eu me dou na festa do pódio, mas todo mundo é ser humano. O pessoal tem esse pensamento que atleta não bebe, não transa, né? Realmente é um ser único. A gente tinha que ser realmente assim, canonizado quando morresse, porque não existe ninguém mais santo do que o atleta. É difícil falar, porque cada cidade assim é diferente da outra. Atenas, para mim, é uma cidade muito especial. Eu fui para a Grécia, acho que 2, 3 vezes, competi, e foi 3 vezes que eu fui. Eu tive a oportunidade de ir. Victoria, no Canadá, também foi uma ilha, né, que também foi muito especial. Yokohama foi muito especial no Japão. Xangai é difícil falar. Comeu, eu nem outro. Não comi porque eu falei que se eu ganhasse medalha eu tinha ficado a poucos centésimos do pódio. Eu não sei se foi alívio ou se foi frustrante. Eu tinha feito uma promessa de que eu ia comer 10 gafanhotos se eu tivesse sido medalhista. Eu acho que ali no fundo, eu acho que eu tava realmente, porque, pelo amor de Deus, né? Mas eu teria comido se eu cumprir minhas promessas. Que humildade. A gente acabou vai ter comido mesmo sem pagar. Gafanhoto. Depois que você passa por certas situações na vida, meu amigo, gafanhoto vira chocolate, não tem isso não. Eu sempre fui. No momento que tinha que ser sério, eu era sério. No momento que é pra descontrair, tem que descontrair. Não dá pra você ser completamente focado o tempo todo, né? Mas também tem gente que perde foco muito rápido com as coisas, né? Eu
Pra mim perder o foco, eu tenho que desestabilizar. Pra alguém desestabilizar é muito difícil. Então, psicologicamente é muito difícil me desestabilizar. Pra alguém conseguir desestabilizar é porque eu já venho há muito tempo naquela, por horas. Então, porque eu consigo realmente ter um foco, assim, uma concentração muito grande. Mas eu sempre fui muito brincalhona. Lembro de ser uma pessoa chata, séria, fria. Na verdade, a gente fica impressionado o quanto, assim, é fútil, vamos dizer assim. Né? Não que você expõe o seu corpo, porque você não deixa, assim, o seu corpo não deixa de ser uma arte, né? Assim, é uma coisa muito individual de cada um. Mas a partir do momento em que... Porque, por exemplo, eu tive várias fases. Eu já fui uma pessoa muito forte, já fui uma pessoa muito gorda, já fui uma pessoa muito magra. E a partir do momento que você fica uma pessoa assim gostosa, e você vê que era todo mundo, na verdade, você era a mesma pessoa o tempo inteiro, né? A minha essência era a mesma, tudo é o mesmo. Mas com formato diferente, mas o que chamou a atenção foi aquilo ser uma coisa assim, que você fala, pô, realmente não. A humanidade assim, é fútil, né? Porque tantas qualidades, né? Foi chamar a atenção logo. Isso. E aí você começa a ver que quantas mulheres não passam por isso, né? Assim, quantas mulheres não deixam de ser contratadas pelo fato delas estarem em cima do peso, né? Ou pelo fato delas até serem muito bonitas, que acontece também. O fato da mulher ser muito bonita, ela intimida um cara. A pessoa acha que ela vai gerar um problema ali para ele, né? No casamento. Você ganhar dinheiro com o seu corpo, eu respeito muito quem faz, porque depois que eu fui mãe, você sabe que você é capaz de qualquer coisa para o seu filho. Se seu filho estiver passando necessidade, se você quer dar, você é capaz de qualquer coisa, né? Mas aí você vê o tanto que realmente, assim, você tem uma quantidade X de pessoas que seguiam ali seu trabalho, a sua história, e você passa a ter, de repente você expõe o seu corpo, você passa a ter 2x. É realmente uma coisa muito maluca isso. Assusta demais. E Rebeca, as pessoas julgam muito pela aparência. E aí você sabe que muita gente se questiona com gente, mas como ela não deu bola, tá no meio do Como é que a gente consegue contar isso pra galera? É difícil, assim. Hoje você julga todo mundo por tudo, né? Então, você vê alguém forte, você acha que aquela pessoa toma alguma coisa, toma um hormônio, né? Por quê? Porque é mais fácil, né? Ela não sabe que aquela pessoa começou a treinar, a malhar com 12 anos, que ela estava no período de maturação muscular dela, né? Que ela treinava 3, 4 vezes por dia, né? Tudo acompanhamento, alimentação, suplementação. Claro que quando essa pessoa chegar com 18, 20 anos, eu não ligava pro corpo que eu ia ter quando eu era atleta. Se eu tivesse que ficar muito forte para ser campeão, eu ia ficar muito forte. Não era um trabalho que, por exemplo, eu quero emagrecer, daqui 3 meses eu tô magro, eu tô foda. Nunca foi assim. Nunca foi mágico. Sempre foi trabalho duro. E não foi um trabalho do dia pra noite, foi um trabalho de anos. Então, o que as pessoas não sabem é isso. Quem me conhece desde nova sabe como eu era. Sabe que eu sempre gostei muito de academia, sabe que eu sempre malhei. Inclusive nas férias eu malhava. Então, assim, pra mim não era segredo nenhum, mistério nenhum, que eu fosse ficar muito forte. Outra. Quando eu fiquei forte, eu fiquei muito forte. Eu não fui uma atleta assim, eu pesava 60 quilos e passei a pesar 80. Não, eu era uma atleta que pesava 74, 75 quilos, que passou a pesar 78 quilos. Então, qual normal é isso, meu Deus, numa atleta? Eu posso ter perdido gordura e ganho massa muscular, que você demonstra que você está mais forte.
Estive embaixo, mas agora estou no ar. E você que fez questão de não me ajudar, cala a boca, me respeita e vê brilhar. Por que disso tudo? É a mesma pergunta que eu faço, né? Por que disso tudo? Se realmente é muito louco. É uma coisa assim que é... Eu acho que quando a pessoa faz uma coisa, ela consegue entender. Ela consegue entender, ela consegue explicar, ela consegue falar, né? Quando você tem a sua consciência tranquila, né? Quando você sabe que sacanearam, é difícil entender, é difícil você aceitar, é difícil você reviver, é difícil você falar. Justamente porque não cicatriza, né? Não cicatriza porque não resolveu. Então, eu posso falar, eu falo isso com toda sinceridade do meu coração. Eles acabaram com o sonho, eles acabaram com a vida, eles acabaram com tudo, assim. De uma atleta, de uma pessoa em que cresceu sabendo fazer aquilo, né? Então, pra mim é a mesma pergunta que eu faço, né? Por que disso, né? E você parece que é muito assim, eu queria muito entender realmente, né? Mas tem um momento que a gente tem que seguir a vida e tem que falar, às vezes. Você tem que querer parar de entender, né? E aceitar. Mas é difícil você aceitar quando você não fez, né? É difícil. É difícil você ser apontado como culpado quando você não é o culpado, né? Mas não dá pra ficar voltando atrás, não dá pra ficar remoendo, não dá pra ficar querendo viver uma coisa que não tem mais. Infelizmente é doloroso, é triste, mas se eu tô aqui, eu tô viva e eu não posso fazer isso, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer, o que realmente me deixa viva, né? Então. Novas provas contra a nadadora Rebeca Guzmão. O caso de doping já é um dos mais escandalosos da história do esporte brasileiro. A cronologia de um escândalo. O mais novo capítulo foi divulgado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O exame antidoping de Rebeca Guzmão durante o PAN apresentou falhas. 2 amostras de urina usadas na análise pertencem a pessoas diferentes. Do próprio laboratório, sem a minha presença, sem a presença de alguém da minha confiança, simplesmente trocaram. Me deram que eu não escolhi o número do frasco, um número que eu desconhecia, que poderia ser de qualquer pessoa, de qualquer outro atleta, e simplesmente falaram assim, que a urina não era minha. Eu concordei, não é minha, realmente não é minha. Eu não escolhi esse frasco, de quem quer essa urina? Então, realmente assim, é uma coisa que hilária. Você dá poder, dá muito poder, para pessoas que não têm que ter esse poder todo, tá nisso. Elas simplesmente acabam com a vida de um atleta, né? Tá bem, ter conseguido, Thiago. Sim. Você vai me fora. Sim. Eu quase fui, então eu tive uma chance de voltar. Não, a mídia ela te bota no céu, botando você no inferno. Ela quer saber o que vende mais, né? É sempre fato que um atleta que tem chance de ser medalhista e ele lesiona, ele vai dar mais notícia do que se ele ganhasse a medalhice. Então o fato sempre é esse. A desgraça sempre vai vender mais do que a vitória. Isso aí é fato, né? Isso é cultural. Eu não vou falar que tem como a gente mudar, porque a gente poderia mudar isso, né? Mas é tão difícil mudar. Então, o atleta hoje está muito exposto. Então, você imagina você ter que ir num restaurante, ou você pedir uma comida, aí você fala, olha, mas eu tenho que ir lá na cozinha acompanhar para ver como é que o cozinheiro vai fazer, o que ele vai pegar, se ele lavou a mão, se ele está usando alguma coisa, se ele toma alguma coisa, porque tudo isso vai influenciar se o atleta ingerir, né? Aí o atleta, ele sai de lá e ele vai...
o atleta ele vai ter que viver numa bolha. Ele vai ser aquela pessoa que não pode sair de casa, ele não pode receber as pessoas, ele não pode ter amigos, ele não pode ter contato físico com ninguém. Vai ter que ser assim. Um ponto ruim de tocar, mas por que tirar? Porque você passa a não sentir, né? A gente é movido a sentir um Twitter. Você simplesmente não sente, né? Você não sente amor, você não sente raiva, você não sente felicidade, você não sente ódio. Você sente uma dor física que não passa. E uma dor que você tomar um remédio, ela não vai passar, né? Você vai tomar um remédio que vai te deixar dormindo, mas quando passar o efeito dele, aquela dor vai voltar. E o fato dessa dor incomodar tanto, né? O fato de você não sentir sentimento por nada, nem por ninguém, você não acha mais razão para viver. Porque a gente é movido a sentimento. Eu fiquei um tempo em coma, então não lembro assim de dia. Eu sei que realmente assim, não queria mais. Não queria. Para mim realmente não fazia mais sentido estar aqui. Então. Na época eu usei muita coisa. Eu usei o quê? Acho que foi muito remédio, foi veneno de rato, foi água sanitária. Foi praia mesmo, foi. Na verdade, eu não acredito nessa questão de que a pessoa que as pessoas falam, a pessoa que tenta tirar a vida, ela vai lá e faz. Não é assim que funciona. Para a pessoa realmente tirar, tentar contra a vida dela, ela tem que estar com uma chavezinha desligada. Porque as pessoas falam, a pessoa vai lá, se joga, não é assim. Né? Mas uma palavra, uma frase, você pode salvar aquela pessoa, mas você também pode fazer com que ela acabe com a vida dela. Então, é realmente uma situação muito extrema, muito delicada. Você entendia que só não tinha atenção até o que a gente... Não, eu tinha também, eu fui uma pessoa que eu tinha preconceito de quem tinha depressão, porque é difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Então eu não conseguia entender quando alguém que tinha tudo, tinha dinheiro, tinha família, tinha o que quisesse viajar, e ela estava triste. E ela estava ali deprimida. Eu não conseguia entender, eu achava que aquela pessoa era ingrata. Né? Mas a depressão é uma coisa completamente química. Ela é uma coisa que ela começa dentro do nosso cérebro. Né? Então você perde aquela quantidade de serotonina, aquela coisa toda a química do cérebro. Esquisita no meu ombro, uma sombra que assustou, mas já passou. Como um pensamento que eu não controlo, ele vem e vai e ninguém reparou. Acredito que aprendemos tudo errado, que viver é essa loucura que virou, matando tudo que nos deixa vivo. Ignorância foi o que nos controlou. O medo, o ego, o ódio, o passado vai nos controlar, vai nos controlar, vai nos controlar. Não. Mas realmente é uma imagem muito forte, né? Então, não é assim também, né? Tem que estar... É aquela coisa ali que você está no momento em que você... que não vai... E que você acha que sua família ainda vai encontrar você do jeito que você é. Ponto. Então, é muito difícil. Tem muita coisa errada que as pessoas pensam, mas eu entendo o fato delas não entenderem. Uma pessoa com depressão, né? Mas ela tem que entender que
quem tá com depressão e quem tenta contra a vida, ela dá aviso sim, ela avisa, ela é um grito de socorro, tá? Quem tem depressão, quem passa, é difícil você aceitar, é difícil você conver. Sobre ter grandes poderes e também ter grandes responsabilidades, é fato. Não sabemos nunca o que vai acontecer. E nem quem vamos conhecer. Tudo pode se tornar um grande pesadelo. Mas também um conto de fadas. E a nossa maior arma é a fé. Nunca deixe de lutar. Meu nome é Flávia Zanini, eu sou mestre e doutorada em Direito Esportivo e eu tinha acabado a faculdade há um tempo, tinha feito uma pós-graduação em Gestão e Direito Esportivo. Então, foi num evento que chamava Elas Têm Algo a Dizer. Esse evento ficava no Morumbi, no estado de São Paulo, e ele tinha vários painéis, e num desses painéis estava a Rebeca. A Rebeca contou a história da vida dela no painel, e eu não ouvi, foi no momento que eu estava estéreo, né? E quando eu voltei, ela estava chorando, estava emocionada, estava num momento assim, e foi quando nos apresentaram. Então, contaram a história dela, né, que ela havia sido banida do esporte, que era uma nadadora, que não tinha... Aí nós começamos a discutir algumas coisas do caso, o André, esposo dela, estava lá também, nós começamos a conversar, e foi um momento, assim, que me deixou muito intrigada de como tinha sido a história dela. E ela me disse, existe alguma possibilidade de mudança disso? E eu falei, a gente só pode dizer qualquer coisa analisando o seu caso. Aí ela me disse que tinha tudo documentado, que ela tinha caixas de reportagens de jornal, que ela tinha análise, que ela tinha cópia do processo dela, ela tinha toda a história dela, eram 5 caixas, assim, grande, e ela, desde que tinha encerrado, já fazia um tempo o processo, ela ficava com isso buscando algum momento de conhecer alguém, de ver alguma possibilidade. Então a gente marcou, ali há um tempo, eu vim a Brasília, depois a gente se encontrou no Rio, e finalmente, assim, ela levou os documentos para São Paulo. Então, nós passamos, assim, 2, 3 dias analisando os documentos juntos, ela me explicou a cada momento o que era, fiz toda a análise dessas reportagens, e fiz uma opção muito dura, né, que foi não usar os erros do caso dela, porque tinham tido muitos erros no caso dela, que não tinham sido utilizados, mas como no direito a gente não pode entrar com o processo com o objeto que já foi julgado, a gente tinha que encontrar um outro caminho. E nesse momento, então, não tinha como encontrar outro caminho, pelo tempo que o processo havia sido julgado. E eu, então, estava aqui em Brasília, acabei conhecendo um coordenador de mestrado e resolvi fazer o meu mestrado analisando o caso da Rebeca. Então, eu escrevi sobre o banimento, né, a pena de morte esportiva. E nesse estudo, eu passei a ver analisar tudo que tinha acontecido na vida dela, independente de resultado, de análise, de ter testado positivo ou não. A gente passou a analisar essa violação dela não poder exercer a única coisa que ela fazia na vida, que era a profissão. A questão de quanto ela foi, assim, exposta, sem um direito de defesa. Tanto que vários lugares, como a gente ficou muito próximo, e nós íamos a muitos lugares juntos, nós vimos que muitas pessoas entendiam que ela tinha tido uma punição e já tinha sido conflita. Poucas pessoas sabiam que ela não podia praticar a profissão. A maioria das pessoas entendia que ela podia e não queria. Não é que ela largou, tipo, cumpriu uma pena por um tempo e não voltou. E quando eu fui analisar o processo, porque ela respondeu um processo criminal no Brasil, alegando que ela poderia ter a ver com a troca de urina, porque ela teve uma urina que testou positivo e uma que testou negativo. E nesse processo ela foi inocentada, e poucas pessoas sabem disso no Brasil, isso a mídia não divulgou. E é um material, é uma situação que expõe
a impossibilidade dela ter acesso a isso. Ou seja, ela não teria como ter trocado as urinas, porque a partir do momento que o kit está lacrado e ele vai para o laboratório e ele vai ficar guardado, né, com a escolta dele, ela perde totalmente esse acesso. Então, ela foi julgada, né, sem essa possibilidade de utilizar essa inocência dela nesse crime e todo o resto que veio durante a vida dela. Então, durante esse período todo que eu passei a analisar o caso dela, eu enxerguei uma possibilidade que, para mim, era a que mais tinha a ver no mundo, que existe a Corte de Direitos Humanos, Corte Mundial de Direitos Humanos. É uma corte que não existe nada melhor para analisar o caso, onde estão sendo violados os direitos básicos. Ela está ferindo a OIT, né, que é a questão internacional do direito ao trabalho, ela está ferindo a dignidade da pessoa humana, e em alguns momentos eu questiono até onde ela fere esse direito à vida, né, a tua liberdade diária. Durante esse período que nós passamos aí na pandemia, eu acho que muitas pessoas tiveram identificação, e foi nesse momento que a gente entrou com o processo na Corte de Direitos Humanos, aonde nós entendemos que as pessoas seriam sensíveis, porque afinal tu pode olhar a piscina da tua casa e não pode ir nadar nela. E era o que essa menina passava todos os dias. Quer dizer, ela enxergava a vida dela no esporte e ela não podia ir praticar. Ela fala uma frase que ela deve ter falado várias vezes com vocês, que ela diz assim: a minha pena se renova diariamente. E eu, inclusive, quando eu fui fazer a minha defesa final do trabalho, eu digo: quando a gente tem um preso que vai cumprir 20 anos, 30 anos, ele coloca pauzinhos na parede, né? Ele tem uma data fim, ele conta esse tempo. E o tempo dela é eterno. Então não existe nada no mundo que seja eterno, que não exista um momento de finalização ou de revisão. Seja qual for o delito que tenha sido cometido, se ele foi em algum momento, ele tem essa possibilidade de reintegração social. A pena da Rebeca não foi uma pena para ela foi uma pena para o esporte, ela foi uma pena para a família, ela foi uma pena para a sociedade, porque nós perdemos uma atleta que representava o país. A família dela teve uma filha, uma neta, uma pessoa julgada, né, sem aparecer esse direito à defesa, tanto quanto apareceu o ataque. E a gente teve todo esse lado social das pessoas, né, que ela tem, o fã-clube dela tem pessoas que apoiam ela, e essas pessoas se sentiram sem voz. Então, acho que hoje a gente está num mundo aí que tanto se trabalha essas questões da igualdade, essa questão de poder expor e poder buscar uma justiça. Eu continuo trabalhando no processo dela, a gente vai falar daqui a pouquinho como, porque eu entendo que não exista algum momento que isso não possa ser revertido. Quer dizer, o que foi errado, em algum momento pode ser corrigido, ainda que ela não possa colher esses frutos, não acontecerá igual com outros atletas e outras pessoas. Uma coisa muito dramática que aconteceu no Código Mundial de Antidopagem foi que ele tirou a pena de banimento uns anos atrás e ele substituiu por uma pena de 30 anos. E quando ele fez a atualização do código, ele voltou com a pena perpétua, ou seja, ele teve uma regressão, né? E também existe a flexibilização nesse código quando se trata de drogas, ou seja, se a pessoa é usuária de cocaína, se ela é usuária de êxtase, se é de qualquer tipo de droga, ela tem uma flexibilização e se entende que ela tem que ter um tratamento. E se a pessoa teve algum tipo ou outro de punição, não. Então fica muito incoerente assim para nós que advogamos, né? A gente sempre fala sobre tratar iguais as pessoas e a gente não tem esse tratamento igualitário. Então acho que o que ainda se busca nessa situação, não só da Rebeca, mas de outras pessoas que passaram pela mesma coisa que ela, em primeiro lugar, essa busca de justiça, essa busca da reintegração social, mas também que se analise todo esse sistema, né? O quanto ele é eficaz a partir do momento que os grandes escândalos de doping do mundo não vieram por uma qualidade de exames mostrando isso, mas sim por documentários ou por pessoas que vieram a declarar isso. A gente tem aí questões de doping de ciclistas russos, a gente tem questões de patinadoras. Então a gente vê várias questões que são armadas e que são denunciadas e nunca em função desse controle efetivamente. A Rebeca foi condenada pelo biotipo dela. A gente atende atletas com a mesma situação que ela que não são condenadas. O que acontece quando a gente pega a questão dela, da mãe e da irmã, elas são muito parecidas. Elas têm uma produção que a gente chama de endógena de testosterona.
significa que o corpo produz. E a pessoa não pode ser condenada porque o corpo produz, né? Na época que a Rebeca foi condenada, não existiam vários exames, e não existia como existe hoje um acompanhamento de passaporte biológico. Então, todas essas questões são questões que eu até analisei o quanto seriam relevantes para a reabertura do processo, uma vez que hoje se tem requisitos que não se tinha antigamente, e isso é uma questão que se pode rever o processo. Eu posso pedir hoje o estudo de como é a produção de testosterona dela, porque ela segue o mesmo biotipo, né? Então, todas essas questões não foram relevadas naquele momento. Houve uma dosagem no exame dela. Ela passou por uma questão que eu não sei se ela chegou a colocar, mas ela teve uma inversão processual. Ela teve um processo de 2007 julgado antes de 2006, que não poderia ter acontecido. E essa acumulação das duas penas trouxe o banimento dela. Se ela tivesse sido julgada por 2006, ela teria cumprido. Em 2007, isso não pesaria. Então, foi toda uma questão de erro de sistema, toda uma questão de opções de defesa, né? A gente nunca pode falar assim, naquele momento, se o colega optou foi bom ou ruim, mas foram linhas que acabaram trazendo para ela uma condenação. E o que trouxe a condenação final da Rebeca foi não ter entrado na Corte Comum Suíça, que seria a última instância. Ela foi até o Tribunal Arbitral e ela teria a possibilidade de reverter na Corte Comum Suíça, e isso custava na época 50 mil francos. E ela já tinha arcado com vários custos, que eu também não sei se chegou a ser trazido aqui, mas ela pagou várias vezes para um médico ir à Suíça acompanhar a abertura do exame dela, que é um direito dela. E o médico foi cerceado, manchete de jornal, até posso te mandar os jornais, as manchetes, que o médico foi proibido de acompanhar a abertura do exame dela. Então ela gastou para esse médico ir até lá, mais de uma vez. O médico não pôde acompanhar a abertura do exame dela. E esses custos todos que ela teve ao longo dessa defesa acabaram para ela não ter para essa defesa final. Então, no fim, ela é condenada por não ter usado a última instância, por não ter condições financeiras disso, e também por todos os outros cerceamentos que ela teve ao longo do processo. A Rebeca é uma menina que, quando a gente acompanha a história dela, a gente pode falar hoje mesmo com a idade que ela tem, que ela é uma menina, e o que acontece é que ela tem excessivamente tímida, e isso fez com que ela não tivesse, durante o tempo que teve toda essa premiação, essa ligação da adoção com a imprensa, que é o que a gente tem hoje em dia. A gente tem aquelas pessoas que têm, né, são mais adotadas, e aquelas das quais duvidam. Ela foi o tempo todo uma pessoa desafiada, ela sempre sentiu isso como um estímulo, e isso fez com que ela fosse sempre vencedora, mas isso foi com que no final ela estivesse sozinha na defesa dela, né? Ela não teve o país dela ao lado dela. Porque, na verdade, quando ela vai para a defesa e quando ela vai para o tribunal suíço, ela está indo com o Brasil. E o Brasil não teve essa capacidade, esse apoio de estar com ela, de custear esse final que precisaria do processo, que ela poderia ter continuado, dependendo da situação, lógico, a gente não pode afirmar, mas sendo um conjunto probatório forte, ela poderia nunca ter parado de competir. Ou seja, fizeram uma retorno. Foi o inverso do que nós acompanhamos agora recentemente no caso Guerreiro, que foi um caso no qual o atleta foi pegando controle de doping e o país o apoiou de uma maneira tal que foi até a última instância, usou a questão da idade, usou a questão da importância do evento, e ele conseguiu seguir competindo, depois cumprir, claro, o tempo da pena, mas devido a todo esse respaldo que ele teve, ele conseguiu não ser banido, né, e ter esse, inclusive, apoio popular, entendendo a situação dele. Ela não teve esse apoio popular, ela não teve esse acolhimento do país, e isso acabou fazendo com que essa pena fosse totalmente desproporcional. Eu acho que tudo que é positivo no manchete, né? Então sempre aquele lado negativo vai vender mais e vai atrair mais. Então a gente colocar, temos uma atleta pega no doping, é muito mais gente na frente da TV, é muito mais patrocínio do que a gente ter, assim. Ela foi absolvida e tem que ser revista a pena. Isso não traz o apelo popular negativo, né? Embora muitas vezes a gente veja que reverter isso, como se fosse o caso de hoje, certamente traria para o país e para ela uma outra visão. A gente perdeu uma atleta
perdemos, tudo não vai voltar, nada vai devolver o tempo que ela perdeu, nada vai devolver as medalhas que o Brasil deixou de ganhar, e ela nunca deixou de ser uma atleta. Toda a verdade deve ser falada, a liberdade. A gente tem de se comunicar, olhar na cara um do outro, se reencontrar. A solidão parece ser maldade, minha vontade é de sentar numa mesa de bar, contar histórias, ficar louco, se reinventar. E me parece que a gente muda quando aceito um outro olhar. Vou construindo meu porto seguro, pensamento leve, sentimento puro. Na vida Então, nesse momento que se analisou as possibilidades de entrar com o processo da Rebeca, eu comecei com esse estudo da inicial dele, procurei alguns colegas e muitos tinham uma visão negativa de que já tinha prescrito, tinha passado o tempo de entrar. Alguns enxergaram possibilidades, quem estava no prazo da questão do Brasil, do penal, pediu uma indenização ao país. A Rebeca nunca quis dinheiro, ela nunca entrou nisso com a possibilidade, ou ela poderia ter processado quando ela foi absolvida na questão do país. Ela poderia também ter pedido o que a gente chama de liminar aqui no Brasil, porque é inconstitucional, é contra a nossa lei uma pena perpétua. Ela poderia ter questionado isso para nadar no Brasil. Quando eu trouxe isso para ela, ela me disse, não adianta, eu vou ter uma vaga e não vou poder competir mundialmente, porque o Brasil é signatário, ele tem que cumprir o que é decidido na Suíça. Então, a partir desse momento, a gente passou a analisar que a nossa luta não era no Brasil, a nossa luta era na Suíça. Então, eu conheci um advogado que partilhou da mesma opinião que eu. Quando ele analisou o caso da Rebeca, ele também achou que poderiam ter, aliás, ele viu mais possibilidades até sobre o assunto, e nós começamos, então, a partilhar e buscar novas soluções para o caso dela. Sou Luiz Eduardo Barbosa, eu sou advogado, sou especialista em direito desportivo, direito do trabalho, processo do trabalho, atuo na área desportiva desde 2003 e conheci a doutora Flávia, que em conversas me falou sobre o caso da Rebeca Guzmão. Falando sobre a punição dela, eu já conheci o caso da mídia, né, de conhecer os trâmites que ocorreram, que foram passados na mídia especializada. E ela começou a me contar sobre o caso e sobre as pessoas, outros advogados que ela já havia comentado sobre o caso e as perspectivas que haviam passado para ela e as perspectivas dela mesma. Eu fiquei assim bem curioso quando ela começou a me contar detalhes do processo. Ela me passou os documentos do processo, eu li todo o emaranhado de documentos que foi me passado, eu li o livro escrito pela própria Rebeca, e comecei a falar, é uma questão muito, muito complexa, é uma questão muito polêmica, porque no ordenamento jurídico nós não temos a punibilidade de prisão perpétua, de pena perpétua. E na própria Europa, hoje, nós não temos essa punibilidade. Todos os membros da comunidade europeia, as punições que são ditas perpétuas por crimes bárbaros, né, com aqueles crimes mais graves, elas devem ser revistas de tempos em tempos, de 10, 15, de 20 em 20 anos. A maior punição hoje no Brasil são de 40 anos, depois da última reforma que houve no Brasil das questões penais. Então, eu comecei a argumentar com a doutora Flávia sobre o que a gente pode fazer realmente. Então, ela já tinha uma ideia de brigar na Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, nós montamos um processo, fizemos uma petição bem detalhada e demos entrada na Europa nesse processo. E é um processo bem difícil. E nós acabamos esbarrando
numa questão meramente processual. O direito é bom, mas por questões burocráticas, processuais, a gente não conseguiu que esse processo ele fosse adiante. E essa foi a primeira opção que nós tínhamos. Mas nós tínhamos falado, quando a doutora Flávia conversou comigo e falou das chances que ela via no caso, eu comecei a pensar em outros aspectos também. E a gente discutindo, a gente falou, olha, vamos tentar primeiro por esse caminho, e se a gente não der certo, a gente tenta por esse outro caminho que você está vislumbrando, porque depende de um estudo muito mais aprofundado. Então, nós demos entrada no meio da pandemia, a gente achou que fosse até conseguir uma iniciativa do processo, mas infelizmente a gente não conseguiu que esse processo ele tivesse uma admissibilidade para ser julgado o mérito dele. E o mérito dele ele é muito forte. O processo da Rebeca ele tem vários erros procedimentais. Se esse processo fosse julgado hoje, ele seria totalmente anulado. Mas, na época, a gente não tinha um estudo aprofundado sobre questões DOPS, questões procedimentais. Nós tivemos um emaranhado de discussões internas no Brasil e que acabaram levando, que envolviam competições, as competições. Então, isso tudo levou a um emaranhado de situações que hoje, se fossem levadas a qualquer tribunal, seria de plano anulado. Isso é que mais me chateia. Não estou falando que houve um erro de advogado passado, não estou falando isso. É que na época não existia um estudo aprofundado no Brasil. Tudo isso no Brasil era novo. Não existiam pessoas especializadas como existem hoje. Então é uma outra situação. A gente está falando de muitos anos atrás. Então isso é que causa mais um sentimento de angústia na gente quando a gente analisa tudo. Fala, poxa, se fosse hoje seria diferente, mas eu não posso mais analisar a questão da punibilidade dela lá atrás. Ela já foi condenada, ela já está cumprindo essa pena há muitos anos. Então o que a gente tem que analisar hoje? Olha, ok, ela foi punida. Não vamos mais discutir se ela é culpada ou não, apesar da gente entender que ela não é culpada. Não vamos discutir isso. Vamos discutir a pena dela. Essa pena ela é lícita? Ela é legal? Você imagina, o que visa a pena? A pena visa fazer com que aquela pessoa rediscuta na vida dela o que ela fez, as consequências que ela gerou para a sociedade e ela seja reabilitada. A Rebeca Guzmão hoje ela acorda e dorme penalizada e isso é uma coisa que não existe mais. Você deve verificar, dar a chance dessa pessoa ser ressocializada à sociedade e, no caso dela, ao esporte. Mesmo que ela tenha cometido um erro há anos atrás, ela cumpriu a pena dela, ela tem que ser ressocializada. O esporte é o maior meio de inclusão social que existe no planeta. Isso é o mais importante. Ou seja, ela errou, ok, não vou discutir isso. Eu quero discutir o quê? A pena que foi dada a ela tem que ser até ela morrer. No esporte, as pessoas matam pessoas e cumprem a pena e voltam para a sociedade. Por que ela não pode no esporte? A Rebeca ela tem uma habilidade esportiva fenomenal. Qualquer esporte que ela for praticar, ela vai se não for a melhor, vai estar entre as melhores. Então a gente privar isso, o esporte brasileiro ser privado disso, é muito ruim. Isso faz mal ao esporte. O esporte é inclusão. Se você erra, você tem a chance de voltar. Então, eu entendo e vou lutar com a doutora Flávia e com a Rebeca para que a gente consiga ter uma reanálise dessa punibilidade dela e torço para que consigamos que nossos argumentos sejam ouvidos e a gente consiga reverter essa pena. Olha, ela já cumpriu muitos anos, mais do que deveria ter cumprido, e ela possa voltar ao esporte. Não é que ela vai voltar a competir profissionalmente, mas hoje ela não pode competir em nenhuma competição master, por exemplo. Ela não tem essa possibilidade. Se ela quiser voltar a nadar, se ela quiser remar, se ela quiser jogar vôlei, basquete, nada disso ela pode competir. Ela está proibida para tudo. Então a gente vê que isso é uma pena gravíssima, que não, no meu entender, ela não deveria existir. Ela deveria existir uma pena que
por mais longa que ela fosse, olha, daqui a 10 anos, 15 ou 20 anos, nós vamos fazer uma reanálise desse caso. Essa pessoa contribuiu para a sociedade, ela contribuiu para o esporte. E é o caso da Rebeca. A Rebeca, ela tem, se você pegar a trajetória de vida dela, de todo o sofrimento que ela teve depois do doping, e o que ela se transformou hoje, é uma pessoa que se entrega para a sociedade. Ela vive em prol da sociedade. Então, tudo isso que ela faz demonstra que essa pena dela, hoje, se mostra excessiva. Tem algumas coisas que são muito importantes, assim. Ela não só é proibida de competir em qualquer esporte, como de ser treinadora também, de estar no âmbito esportivo, ou seja, todas as possibilidades que ela, como profissional de educação física, que é uma menina que tem uma faculdade, ela não pode exercer a própria faculdade dela. Se ela hoje for convidada para treinar alguma equipe, ela tem esse impedimento em função do banimento. A outra questão que eu acho também bem importante levantar é que a gente buscou, né, no processo dela, ter o que a gente tinha de negativo em positivo. Então, o que nós tínhamos de mais negativo? A questão prescricional, a questão de fazer mais de 10 anos. Isso hoje é o nosso ponto mais positivo, ou seja, ela já cumpriu 10 anos. Se fosse qualquer outro crime, esses 10 anos já contariam para estarem cumpridos e ela poder estar em liberdade. Também quero trazer aqui uma questão que é sobre a Corte de Direitos Humanos e a admissibilidade dos processos. É a corte que mais nega os processos nela que se entra. Por quê? Porque ela tem que enfrentar decisões de país, ou no caso da Rebeca, uma decisão que se chama arbitral. O que é uma decisão arbitral? É uma decisão na qual um conjunto, um painel de árbitros toma uma decisão e isso se torna irrecorrível. Isso não tem recurso. Então a corte entende que se ela tivesse acolhendo esse processo, ela reverteria uma decisão que, pelo teor arbitral, não poderia ser revertida. Só que a função dela é defender direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais da Rebeca são todos violados e cada vez mais violados, né, a partir do momento que a gente tem isso. Eu tento evitar tratar esse em nível de Brasil, mas na verdade é totalmente inconstitucional ela não ter os direitos dela, e eu até, quando conheci ela, falava, os deveres você tem todos, né? Tipo, se não cumprir alguns dos deveres, como cidadã, vai ter toda essa questão de punição. Agora, os direitos não tem, né? Ela não tem esse direito de dignidade da pessoa humana, ela não tem esse direito à liberdade, ela não tem o direito do exercício à profissão dela. Então, só trazer aqui, realmente, que muitas pessoas não sabem, essa questão de o banimento incluir não só as questões competitivas, mas também toda essa questão profissional de preparadora física, de técnica, de qualquer posição dentro de equipes ou clubes. Essa pena dela, ela fere os direitos universais do homem, da Carta da ONU. Ou seja, é um negócio para Rebeca, então ele não vai mexer só na história, ela vai mexer em todo o sistema esportivo, porque tá tudo errado. Sim. Essa punição da Rebeca, ela sendo revista, ela vai mexer no mundo esportivo. Literalmente, ela vai mexer em toda uma legislação, uma interpretação e uma imposição de sanção que é diferente em cada país. Vários países entendem que essa pena perpétua é proibida. O Brasil, por exemplo, por isso que a doutora Flávia fala que ela é inconstitucional. Mas ela fere direitos fundamentais do homem, prevista na Carta da ONU. Então isso tudo, a gente conseguindo levar isso à frente, aí você pode me perguntar, mas Luiz, você já foi na Corte de Direitos Humanos e não conseguiu, como você mesmo falou, por questões procedimentais. Sim, isto foi uma chance que nós vislumbramos e que realmente não deu certo. Mas nós temos outras chances, até mesmo questões na Corte Arbitral, num pedido de revisão, na própria Corte Suíça. Nós temos um caminho a ser seguido, mas é um trabalho árduo. Nós estamos falando de uma legislação estrangeira, nós não estamos falando de uma lei esportiva internacional que é de fácil acesso. Nós estamos falando de leis de um país que a gente vai ter que analisar, que não é o nosso estudo fundamental, né? Que nós estudamos aqui o direito positivado brasileiro. A gente está falando de uma legislação de um país europeu,
Então, a gente está se aprofundando nisso e a gente tem certeza, pelo que a gente já estudou, que a gente consegue fazer com que esse pedido seja reanalisado e, em sendo reanalisado juntamente com um conjunto de análise de direitos fundamentais e universais, ele seja julgado no seguinte sentido: olha, ela já cumpriu uma pena muito elevada. A vida passa depressa demais. Aproveita. A vida passa de um jeito tão depressa, a gente nem vê passando. Parece que criou asas e tá voando. Piscou, passou, perdeu a chance de aproveitar o que é seu, sua família, amigos, amores e sabores, saboreando momentos. Não deixe nada pra depois. Não deixe nada pra depois. A vida passa depressa demais. Aproveita. Sorrir e brincar, cantar, dançar, amar, laiar. A vida passa depressa demais. Aproveita. Sorrir e brincar, cantar, dançar, amar, laiar. Bade bobe babá bam, bade bobe bam pararam, dore pa para pam, de bade babara bam bam pe oh abunde. Como posso estar em meu total poder, usando 100% do meu ser? Não perder uma respiração, batida do coração, sorriso dos meus irmãos, um arrepio da cabeça ao chão. Não deixe nada pra depois. A vida passa depressa demais. Aproveita. Sorrir e brincar, cantar, dançar, amar, laiar. A vida passa depressa demais. Aproveita. Sorrir e brincar, cantar, dançar, amar, laiar. Sorrir e brincar e amar e dançar e cantar, la la ya. Sorrir e brincar e amar e dançar e cantar, la. A Agência Mundial Antidopagem, ela define as regras de doping no mundo. E os países que aderem são signatários. Os países que não aderem, o que acontece? Eles não fazem parte desse tipo de competição. Então, o que acontece normalmente é que a gente tem um sistema no esporte piramidal. A gente tem o internacional mandando e os outros países todos respondendo e cumprindo esses requisitos. As questões do controle antidopagem, eles são diferentes, eles são o mesmo padrão no mundo inteiro, né? E ele tem as diferentes substâncias para cada esporte. Então, o que pega no esporte não é no outro. Então, esses exames eles são feitos de forma diferente. A substância que a Rebeca testou positivo é uma substância que é válida para todos os esportes, porque ela é uma substância que ela traz mais força. E, inclusive, eu acho muito importante trabalhar uma questão sobre a imagem da Rebeca. A maioria das atletas mulheres, elas têm o ciclo menstrual bem mais tarde, porque elas treinam muito e muitas, inclusive, tomam pílula para não menstruar durante as competições. Então, a Rebeca teve o primeiro ciclo menstrual dela depois dos 18 anos, e ela tinha ovário policístico. Então, quando as pessoas pegam, eu já vi aulas, assim, pessoas mostrando, olha a Rebeca antes e depois do doping. Até discutir com o senhor, eu digo, olha a tua filha com 12, com 16. Quer dizer, a gente tem
a explosão hormonal da Rebeca foi posterior à que a maioria das meninas da idade dela. Então, usam muito fotos dela antes de entrar na piscina, numa competição que aconteceu, e ela magra, sem desenvolvimento muscular, claro, nadando, sempre tendo ombros bastante, mas sem ter aquela cara já de mulher trabalhada. E 4 anos depois, quando ela veio a ter essa questão do testar positivo, lá que era 2006, 2007, ela já tinha toda uma questão hormonal, menstrual e todo um tratamento que ela estava fazendo. Então, é uma questão que a gente tem que entender que o antes e depois dela é o antes e depois da menarca, o antes e depois dela ter uma explosão hormonal natural. Então, e outra coisa também, a imagem que é usada muito dela saindo da piscina, ela tá super forte, ela tá inchada, ela tá saindo de uma competição, ela tava... e qualquer pessoa nesse momento, ela vai estar naquela explosão esportiva, não é a mesma coisa que pegar o corpo em repouso. Então, essa questão também é muito importante quando se vai falar ou tratar de questões de doping, se efetivamente é o doping que a gente chama natural ou se ele foi realmente utilizado de forma a obter benefício. Se naquela época nós tivéssemos a cultura do cancelamento, ela foi cancelada lá atrás. Se fosse hoje em dia, do jeito que está tão polarizado, qualquer coisa ou é certo ou errado, teria sido muito mais duro para ela. E eu acho que, de repente, teria acontecido algo muito pior. E o muito pior quase aconteceu. Eu não vejo a Rebeca como uma cliente, eu acho que a Rebeca é um presente. E acho que em nenhum momento ela perdeu o esporte perdeu ela sempre praticou e continua até hoje. E ela dá uma lição, não do que se deve lutar, do que se deve perder. A gente vê o Zeus, filho dela, hoje se tornando aí praticamente um competidor. Ele é um menino que tem todo o potencial para ser o que a mãe foi. E o que eu espero é que ela tenha, ontem a gente não pode mudar, hoje a gente está reescrevendo, então o que eu espero é que ela tenha todo esse apoio que ela não teve até agora, assim como ele tenha, e que essa situação, eu não vou dizer que possa ser revertida, porque nada no mundo vai reverter isso, mas que ela possa tentar ser compensada e que todo o mundo possa ter o presente de conviver com ela, de ver ela em outros esportes, ver o filho, ver toda essa situação e por todas as outras pessoas que não passem por isso por causa dela, né? Acho que ela vai mudar o mundo, não só o dela, mas toda a história do esporte. Todos os dias, nascem e morrem milhões de seres vivos no nosso planeta, cada um com o seu propósito. Será que estamos predestinados a nos tornarmos algo? Podemos ser o que quisermos ser. Basta você acreditar. Sempre dizia que eu só poderia terminar de escrever quando eu tivesse final feliz, porque toda história tem que ter um final feliz, né? Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, pronto, agora eu posso ter meu final feliz. Esse é o ápice da tua história. Como é que você... A gravidez assustou muito quando ela chegou, quando ela veio, ela assustou muito. Mas, ao mesmo tempo, ela veio como um remédio, né? Como aquele vazio que parecia que nunca ia ser preenchido, né? E começou a ser preenchido. Então, realmente foi, vamos colocar assim, não poderia ter final melhor. Eu acho que se tivesse tido final, tá aqui, você ganhou todos os processos, todo mundo que te prejudicou vai queimar no fogo do inferno e você pode ver sua vida. Eu acho que eu falaria, não, deixa meu filho. Eu prefiro meu filho. Ele é o melhor final feliz que poderia ter na minha vida, é ele. Que legal. É um prazer falar com você, você sabe disso. É um prazer conhecer a tua história. E a gente espera coisas boas, né? Que as pessoas vejam com bons olhos. Eu acho que é bacana, é uma oportunidade que as pessoas têm de me conhecer um pouco.
elas têm tanto aquela coisa de achar que eu sou uma pessoa, não, mas ela deve ser muito chata, marrenta, muito fechada, muito... E eu não sou nada disso. É brava, né? Gente, quando me conhecem, eu nunca conheci alguém que falasse assim, a Rebeca, ela não é um doce. A Rebeca é um doce. E eu sou um doce. E eu sou um doce no sentido de, eu sou coração mole, eu sou preocupada, eu sou uma pessoa que eu amo ajudar, eu sou uma pessoa que eu choro com a dor da pessoa, eu sou uma pessoa que quando a pessoa dá uma boa notícia, eu me alegro demais, eu vivo aquilo, aquela emoção. Então eu sou uma pessoa assim, então eu queria muito que as pessoas conhecessem essa Rebeca, né? E não aquela Rebeca, aquela atleta da televisão grande que todo mundo acha que é assim, porque por toda aquela carcaça toda, aquilo ali é só firula. Eu sou uma pessoa super de acesso fácil, de conversar, de falar, de querer conhecer a história e de me preocupar. Então, eu queria muito que as pessoas conhecessem realmente essa Rebeca. Essa Rebeca que ficou marcada para as pessoas por um falso erro, né? Sim, exatamente. Tirar esse rótulo um pouco dessa Rebeca. A gente tá sóbrio, tá no certo nível. Depois que você passa sai do certo nível de você... Tá fugindo a palavra. Você faz tudo. Até o que você não gosta, você faz. A parte social sempre foi uma questão assim que eu via como uma missão. Eu nunca vi uma obrigação. Eu nunca vi uma coisa assim, não quero fazer, não quero, não, pelo contrário. Eu sempre me dispus a fazer, eu sempre me coloquei à disposição para tudo. Então, desde da época que eu nadava, eu visitava projetos, né? Eu conversava com a garotada, sempre atendi a todo mundo. Quando eu fiz o chá de fralda dos Zeus, eu fiz um chá de fralda voltado para arrecadação de fraldas, né? Para a gente doar para as mães que iam ter crianças com microcefalia ou que já tinham crianças com microcefalia. E eu arrecadei mais de 7 mil pacotes de fraldas. Então, assim, eu sempre gostei muito. Dentro do meu quarto tenho sonhos, desejos encobertos, planos incompletos. Nesse caldeirão de sentimentos, eu elimino as emoções, eu alivio os meus tormentos. Eu não boto seta pra mudar de opinião, vou aprendendo. Quando eu faço um plano, ainda nem sei se vai dar certo, eu sempre arrisco. E se não der, eu vou sem asas, danço na chuva, sigo o destino e desprezo a maldade. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, sigo o caminho da felicidade, vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Quando você vê aquilo, você passa a dar mais valor para a sua vida, né? Você passa a dar valor em algumas coisas que talvez, se você não visse aquilo, se você não procurasse entender um pouco do que aquela pessoa está vivendo, passando, você não tivesse tanto, não desse tanto valor. E para mim a coisa que mais dói mesmo assim é você saber que a pessoa não tem o que comer, né? É você saber que ela batalha todos os dias ali para não faltar o alimento para o filho dela, que ela deixa de comer a mãe ou o pai, ela deixa de comer para o filho comer, né? E é uma guerra todos os dias de conseguir um alimento, de conseguir colocar um arroz, um feijão em casa. Então, assim, isso para mim é realmente uma coisa que choca. E quando você pega e pode ajudar, né? Seja uma cesta básica, ou seja, no caso de uma criança, você levando um doce, um brinquedo, o brilho no olhar dessas pessoas, assim, daquela gratidão de saber,
poxa, eu posso respirar essa semana, porque essa semana eu vou ter alimento. Né? Então isso realmente é uma coisa que me dói pelo fato de eu querer fazer mais, né? De poder ajudar mais. E eu poder ajudar mais é poder ajudar mais pessoas, porque a gente sabe que são muitas que passam por aquilo. E a gente fica de mãos atadas, né? Porque eu, por exemplo, hoje a gente conseguiu deixar várias pessoas felizes, né? Uma quantidade enorme de crianças, de famílias, algumas que elas não estavam lá na lista na hora que eu não pude entregar a cesta. Eu consegui ainda ajudar as crianças, mas a cesta não conseguia. Eu voltei de lá muito mal por isso. Né? E o meu amigo vai estar conversando comigo, mas você não tem que pensar assim, você tem que pensar no 99 que você ajudou, não no 1 que você não ajudou. Mas eu não consigo. Se eu não conseguir, eu fico sentida. E eu já fico querendo no outro dia voltar para poder ajudar, entendeu? Então, isso sempre foi muito de mim. E a minha família inteira, sabe? Eu sempre fui muito preocupada, bondosa com tudo, com todos. Minha mãe sabe que eu pegava minhas coisas. Se tivesse lá embaixo com frio e eu só tivesse o casaco da seleção ali, eu pego aquele casaco da seleção, eu vou dar pro menino. Mas o cara vai assim, doa, eu não tenho muito aqui. Sempre foi assim. E eu acho que isso é a essência e vai ser sempre comigo. Quem é a Rebeca hoje? Bem, eu sou a Rebeca, mãe, mulher, batalhadora, guerreira. Hoje eu sou, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito melhor do que ontem, só não sou melhor do que amanhã. E eu sou uma pessoa que vocês podem ter certeza que sempre onde houver uma injustiça, eu vou estar presente lá. Vim te buscar pessoalmente, gentilmente, me siga. E pra onde eu vou eu não sei, o que importa é o caminho e não é o fim. Hoje eu sou pra você e você é pra mim. Hoje eu sou pra você e você é pra mim. Esse som não foi feito pra ouvir, foi feito pra sentir. Limpa sua mente que é coerente e deixa vir. Esse som não foi feito pra ouvir, foi feito pra sentir. Limpa sua mente que é coerente e deixa vir. E deixa vir, 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 e deixa vir. Pessoalmente, gentilmente, me siga. E pra onde eu vou eu não sei, o que importa é o caminho e não é o fim. Hoje eu sou pra você e você é pra mim. Hoje eu sou pra você e você é pra mim. Esse som não foi feito pra ouvir, foi feito pra sentir. Limpa sua mente que é coerente e deixa vir. Esse som não foi feito pra ouvir, foi feito pra sentir. Limpa sua mente que é coerente e deixa vir. E deixa vir, 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 e deixa vir.
somos nós, eu, Júlio, Rebeca. A gente está fazendo esse documentário para vocês conhecerem a vida desse ser humano incrível, que merece essa atenção, porque não foi fácil o que essa garota passou. Não foi. Mas para ela valeu, porque eu acho que não é todo mundo que conseguiria passar, né, Júlio? A gente chora até aqui para gravar, mas espero que todo mundo goste. É uma boa história. E isso aqui não é o final não, tá, gente? Não. Isso aqui é o final de um grande começo. Isso aí. Beijos, obrigado. Valeu, gente.